Essa é uma passagem, eu acredito que pouco conhecida no nosso meio, pouco conhecida, mas ela é conhecida, né? Essa passagem está falando aqui quando Davi ele já estava, vamos dizer assim, se despedindo desse mundo, né? Ele tinha uma história muito linda, né? De um guerreiro, de um homem de Deus, de um cara temente a Deus, de um cara que, de fato, construiu uma história muito linda, né? Dentro de você, quando você estuda a história de Israel, você vai saber quem é Davi. E quando Davi chega no dia, vamos dizer assim, dele passar o bastão, ele chama o filho dele, é esse momento aqui, ó. Ele chama Salomão e ele fala assim, olha, eu estou indo para o lugar que todo mundo vai. E aí ele fala algo, ele dá 2 conselhos a princípio para Salomão, depois ele vai falar outras coisas para Salomão, mas a gente não vai falar, a gente vai só se ater a essas 2 coisas aqui. Ele fala 2 coisas para Salomão. Ele fala assim para Salomão, seja forte. Tem uma outra tradução que fala assim, seja corajoso. Ele está dizendo para o filho dele, assim, de uma certa forma, ele está falando assim, olha, você vai enfrentar muitas coisas, mas não deixa o medo dominar o seu coração. Não deixa o medo tomar conta do seu coração. Basicamente é isso que ele está falando. Esse é o primeiro conselho que ele está dando para o filho dele. O segundo conselho que ele dá para o filho dele é uma das coisas que, vamos dizer assim, a gente vai dar uma mastigada bem legal aqui nessa noite. Que é o que eu quero compartilhar com vocês e principalmente com os homens. Porque eu fui impelido pelo Espírito Santo para falar principalmente aos homens que estão aqui nessa noite. Então, se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer falar exatamente com você. E aí, ele vai e fala assim, meu filho, seja corajoso, ou seja forte. E aí ele fala algo que ele fala assim, seja homem. E aí, quando Davi fala para Salomão, para ele ser homem, meu irmão, ele quer dizer muita coisa. É muita coisa que ele quer dizer nessa pequena palavrinha, nessa pequena frase, seja homem. Amém? Amém, gente? Eu quero fazer uma leitura para vocês aqui. Esse primeiro momento eu vou fazer uma leitura de algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Provavelmente não vai dar para esmiuçar muito aqui daquilo que eu anotei, mas tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu anotei aqui. Olha só, uma das coisas que eu anotei aqui é o seguinte, todos estamos de passagem nessa terra, independente de você, da sua idade, você está aqui nessa noite, você está de passagem aqui, amém? Eu acredito que todos nós já sabemos disso. E uma das coisas que eu aprendi é, quando nós estamos de passagem nessa terra, existem 3 fases nas nossas vidas, vamos dizer assim, um resumão. Existe aquela fase de aprendizagem, existe a fase que você é como uma esponja. Você está numa fase, vamos dizer assim, não é exato isso não, viu gente? Isso aqui eu estou falando isso aqui agora. De 0 aos 30 anos de idade, vamos pegar Jesus como exemplo. De 0 a 30 anos de idade é aquele momento que você é como uma esponja, você está absorvendo tudo. Tudo serve como uma maneira de você aprender. Chega uma segunda fase nas nossas vidas, que eu anotei aqui, é uma fase onde nós estamos construindo algo. Você passa da fase de aprendizagem, você começa a passar e você começa a viver uma fase de construção. E eu anotei aqui, onde nós adquirimos diversas experiências e muitos momentos, em que vivemos muitos momentos em nossas vidas. Então chega um momento na nossa vida, imagine isso comigo aí, gente. Vamos imaginar a linha do tempo. Você começa novo, aí você começa a aprender um tanto de coisa, você vai aprendendo. Aí chega um tempo na sua vida, isso varia de pessoa para pessoa, chega um tempo na sua vida que você começa a ser uma pessoa construtora. Você vai começar a construir coisas na sua vida, na sua trajetória. E aí para todo mundo chega o fim da vida. E eu anotei aqui, é quando estamos próximos de sair desse mundo. Nós temos o dever de deixar um legado, preparando os mais jovens e os inexperientes, instruindo-os
e os mostrando como caminhar por essa terra, sem perder o foco de morar na eternidade, sem perder o foco de morar no céu. Então, basicamente é isso aqui. Na primeira parte da nossa vida, nós estamos absorvendo, nós estamos aprendendo. Na segunda parte das nossas vidas, nós estamos construindo. Na terceira parte das nossas vidas, nós vamos dizer assim, nós estamos passando o bastão, nós estamos passando o legado, nós estamos ensinando para as pessoas mais jovens como é caminhar com Cristo, como é viver aqui nessa terra sem tirar os olhos dos céus, porque nós estamos aqui de passagem e o nosso foco é voltar para onde de nós saímos, amém? Amém, gente? Glória a Deus por isso. Olha só, lendo aqui, um homem de fato entende que momento ele está na história. É bom você saber em qual período o Senhor te trouxe. E quando eu anotava isso aqui, o Espírito Santo foi me falando tantas coisas, e eu quero compartilhar algumas delas com vocês, porque não vai dar para compartilhar tudo. Meu irmão, é importante você descobrir em que momento da história você está. Em que momento que o Senhor te trouxe a esse lugar. Você tem que pensar o seguinte: em que lugar, geograficamente falando, o Senhor te colocou. Porque você está geograficamente num lugar, porque o Senhor te colocou lá, numa família, o Senhor te colocou lá. E Ele tem planos com você e através de você. Então você tem que saber em que momento você está. Você tem que pensar assim: eu estou no momento de absorver, eu estou no momento de construir, ou eu estou no momento de passar o legado. Você tem que saber em que fase você está. Você tem uma vizinhança que precisa ser tocada pelo Evangelho. E você tem que pensar: a minha vizinhança precisa ser tocada pelo Evangelho, mas você tem que descobrir qual é a cultura do seu lugar. Você tem que descobrir qual é o tipo de vizinho que está à sua volta, sabe? Então, isso fica mais fácil para você entender qual é o plano, qual é o propósito de Deus com a sua vida. Vamos dizer assim, você não fica perdido, você não fica desorientado. Na região onde eu moro, predomina muito as músicas lixão, as músicas que colocam as mulheres muito para baixo, as drogas, as palavras de baixo calão, muita coisa assim roda na onde eu moro. Então eu sei qual é o meu foco de oração, qual é o propósito de evangelismo. Então eu entendo isso claramente. Então eu quero dizer para você, você também tem que pensar dessa forma. Você tem que entender, o Senhor te chamou, o Senhor te trouxe aqui, Ele te colocou numa família e Ele te colocou num lugar geograficamente estratégico. Tem pessoas ali que o Senhor vai usar você para tocar, o Senhor vai usar a sua vida para tocar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Dá um glória a Deus aí. Amém? Algumas questões, preste atenção, para você também se localizar, você entender. Algumas questões que podemos ver com clareza no nosso tempo. O que está acontecendo no nosso tempo? Eu citei algumas coisas, mas é lógico que não tem nem como falar, enumerar não. São muitas coisas, mas algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E eu acredito que uma delas vai falar muito ao seu coração. A facilidade nas informações. Todo mundo tem muita facilidade. Você dá um Google aí, você pesquisa o que está acontecendo lá no Japão, em determinada cidade, você descobre. Agora. Olha só o que está acontecendo nos nossos tempos. As tecnologias estão avançando e cada vez avançam mais. Você pode pegar aí o celular, né? Antigamente era o iPhone 11, agora já está, me parece que já está no 16, né? Então a tecnologia está avançando, entende? Você pega os carros aí, tem carro hoje que dirige sozinho, gente. Você pega, põe no GPS lá, eu quero ir para a cidade e tal. Você deita dentro do carro e dorme, bolote. E dorme ali, o carro vai, meu filho. Entende? Então, olha só, que fase, que momento que nós estamos vivendo na história, em livros. Nós estamos, irmãos, eu lembro de um tempo atrás, eu não sou muito velho não, mas eu lembro de um tempo atrás que só tinha a Bíblia. Só tinha a Bíblia. Hoje tem a Bíblia da mulher, da criança, do idoso, do homem. Hoje tem Bíblia para tudo, qualquer tipo de assunto.
Se você quer prosperar, tem a Bíblia da prosperidade. Você quer aprender muito sobre libertação? Meu irmão, tem a Bíblia da libertação. Você expulsa o demônio sem pôr a mão. Entende? Então, assim, meu irmão, nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vivendo nesse momento. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, é isso aí. E aí uma outra coisa que eu anotei aqui também. Máquinas, casas, carros elétricos inteligentes. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás. Uma casa inteligente, o cara dá um comando dentro do carro, ligar o chuveiro. Aí a banheira fecha lá. E o cara, na hora que ele chega, a banheira está cheia de água quente. É só ele entrar e tomar um banho. Entende? O vidro, ele dá um comando, o vidro da casa toda fecha, muda de cor. Então esse é o momento que nós estamos vivendo. O momento das máquinas de lavar inteligente. Lava, seca, passa, cozinha. Entende? Tira o bolo do forno, põe na geladeira. Irmãos, mas eu quero dizer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração isso aqui. O Espírito Santo falou comigo o seguinte: essas coisas que estão acontecendo no nosso tempo é fruto de oração de pessoas que não viveram para usufruir disso. Vou te dar um exemplo. Quantas irmãs no Ribeirinho lavaram roupa, sonharam com um momento que não precisariam de lavar roupa, porque queriam gastar mais tempo em oração? Sabe? Foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Quantas mulheres queriam cozinhar mais rapidamente, mas cozinhavam, pegavam lenha, partiam lenha e levavam até a casa e acendiam o fogão de lenha. E oravam por um fogão que cozinhasse mais rapidamente. E nós estamos usufruindo de pessoas que oraram para que essas tecnologias viessem. Talvez elas nem imaginassem isso. Talvez elas nem pensavam nisso, mas a oração delas alcançou as nossas vidas. Vocês estão entendendo em que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos colhendo fruto de oração de pessoas que nem sabiam que essas coisas poderiam ser criadas. Então esse é o tempo que você está vivendo. Eu quero dizer para você que isso também vai pesar contra mim, vai pesar contra você lá na eternidade. Porque o meu tempo e o seu tempo foi diminuído. Você não passa tanto tempo na cozinha, era para você passar mais tempo com o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E menos tempo no Instagram, e menos tempo nas redes sociais. Foi por esses motivos que muitas pessoas oraram antes de nós. Olha só, mas também vivemos em uma era onde muitos perdem suas referências e muitos valores que constituem uma sociedade saudável. Nós estamos vivendo um tempo onde as tecnologias têm avançado, e isso eu acho que é algo positivo, eu acho que isso é legal, mas também nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão perdendo as suas referências. As pessoas estão perdendo as suas referências. E eu quero dar aqui alguns exemplos. Olha só o que tem acontecido no nosso meio. Olha só, eu consigo observar muitas pessoas com doenças mentais, muitas pessoas com desequilíbrio moral, muitas pessoas com desequilíbrio espiritual, muitas pessoas que não têm respeito, muitas pessoas dúbias, muitas pessoas hipócritas, muitas pessoas com jogo de interesse, muitas pessoas desse jeito. Esse é o tempo onde nós estamos vivendo, gente. Esse é o tempo onde nós estamos vivendo, sem falar nos que se vendem por pouco ou por muito, não importa a quantidade. Nós temos visto isso, nós estamos vivendo nesse tempo onde muitas e muitas pessoas estão se vendendo. Olha só, uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, olha só, mulheres que se vestem de maneira indecente. E às vezes quem vai falar, quem vai ministrar é tido como uma pessoa perseguidora. Não é, minha irmã, não é. As mulheres, no caso aqui eu vou falar dos homens também. As mulheres têm que se vestir segundo o que a Bíblia ensina, de maneira decente.
de maneira decente. Deixa eu dizer algo para você. Se você se veste de uma maneira decente e um homem olha para você e te cobiça, o pecado é dele. Mas quando você se veste de uma maneira que expõe o seu corpo, você está contribuindo para que aquele homem peque. Então ele peca e você peca também. Então nós estamos vivendo nessa época, e se falarmos isso, as pessoas se sentem ofendidas, mas deixa eu dizer para você, o Espírito Santo falou comigo, quantas pessoas ofendem a Ele, e aí nós temos que pôr muito claro isso aqui diante de vocês, diante da igreja. Quantas pessoas ofendem ao Senhor, e nós, como, vamos dizer assim, guardiões do Senhor, das coisas do Senhor, nós não podemos nos calar. Porque quando o profeta se cala, o povo se corrompe. Então, nós temos que assumir essa atitude. E eu quero continuar a leitura aqui. Senão eu empolgo aqui. Olha só, homens frouxos, confusos na sua massa. Irmãos, tem homem hoje que faz unha, eu não tenho problema do cara fazer unha, não. O negócio é que o cara faz a unha e pinta a unha. E pinta a unha, não é passar base, não. Não tem nada contra o cara fazer a unha e fazer base, não. Eu acho que isso é questão de higiene. Mas tem cara pintando a unha de rosa, de lilás. Que isso? Esse é o tempo que nós estamos vivendo, gente. Entende? Os caras frouxos, rapaz. Homens maldizentes e zombadores. Vive falando mal, eu já aconselhei várias pessoas. Eu já aconselhei várias pessoas dessa forma. Se você andar com alguém que vive falando mal de pastor, eu vou te dizer, você não vai gostar de pastor nenhum. Meu conselho é sai de perto. Sai de perto, meu irmão. Tem pastor ruim? Tem. Mas eu vou falar para você, tem muita gente boa no nosso meio. Tem muito homem sério no nosso meio. Tem muita gente que zela pela palavra de Deus no nosso meio. Tem escândalo? Tem escândalo. Tem pessoas que ferem os outros? Tem. Mas tem muita gente boa, tem muita gente que é usada para sarar, para curar, para restaurar. Tem muitos exemplos aí. Olha só, homens de pouca oração e muito futebol. Eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou dar uma falada melhor nisso aqui. Homens de pouca oração e muito futebol. Homens que se entregam ao tigrinho, esse jogo de Satanás que está aí, ó. Está aí, meu irmão. Está aí, o pessoal está entrando nesse joguinho aí de cabeça. Entende? Está colocando a sua confiança nesses joguinhos aí. Infelizmente. Homens que não esperam a volta do Messias. Sabe o que acaba acontecendo? As pessoas, os homens que nós temos visto nos dias de hoje, eles estão agindo e eles estão se comportando, eles estão falando, pensando e se vestindo como quem não espera Jesus voltar para buscar a igreja. Entende? Homens que não estudam a palavra de Deus. Meu irmão, não, com todo respeito a vocês, não tem condições. Não tem condições. Não tem. Você se diz um homem de Deus e uma mulher de Deus e não pegar a palavra de Deus e não ler. Esse ano, para a glória de Deus, eu li a Bíblia mais uma vez toda. Eu falo isso aqui para a glória de Deus, não tem vaidade nenhuma com isso. Para a glória de Deus, já encerrei, para a glória de Deus. Vou começar de novo. Mas como que, me explica, eu fico meio confuso. Como que uma pessoa está 10 anos na igreja, vai fazer uma citação bíblica, é a mesma citação bíblica? Não pode, não pode. Tem alguma coisa errada. Tem 10 anos que nós estamos dentro da igreja, nós estamos fazendo as mesmas citações. E aí uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu também tirei isso de um pedaço de uma frase. Homens que não estudam a palavra de Deus, como serão enganados, como não serão enganados por aquele que enganou um terço dos anjos no santo lugar, gente. Se o cara não lê a Bíblia, o diabo vai dar lapada na cara dele.
Porque o diabo enganou, o pastor falou isso aqui há um tempo. Eu não sei se foi esse domingo, se foi uns domingos atrás, mas eu lembro que o pastor falou isso aqui. O diabo enganou gente no lugar que não tinha pecado, impecável. Ele enganou ele enganou um dos anjos que estavam lá no céu. Agora eu fico imaginando o cara que não lê a Bíblia. Como? Gente, com todo respeito. Com todo respeito. Não dá. Não dá. Você não é crente. Você não é crente. Tem o André Valadão que fala isso. Você não é crente, não. Não, você não é crente. Você precisa nascer de novo. Jesus está falando com você, Nicodemos. Jesus está falando com você, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E aí, eu quero comparar. Agora que eu vou começar a pregar, vocês acreditam nisso? Pode, Cláudia, pode não, né? Agora que eu vou pregar de verdade, por incrível que pareça. Olha o que a palavra de Deus ensina para mim e para você. Então, precisamos ser nesse tempo homens. Nós precisamos ser nesse tempo. Nós precisamos ser homens de oração. Homens de oração. Sabe, com todo respeito às irmãs, vocês são maravilhosos, continuem orando. Mas o papel do sacerdócio é nosso. É nosso. Sabe? Com todo respeito a vocês, meus irmãos que estão aqui, eu estou falando para vocês que são homens. A intercessão tem que ter vocês. A oração tem que ter vocês. Vocês têm que estar na oração. Vocês têm que estar na oração. Eu quero, com toda a sinceridade no meu coração, as irmãs continuem orando. Continue clamando, mas eu quero declarar e profetizar aqui, vai haver um novo tempo de homens que oram nessa igreja. A intercessão precisa ser cheia de homens de oração aqui, meu irmão. Ah, não, o cara quer cantar, quer pregar, quer dançar, quer pular. Acho que nem dançar não combina muito bem, mas tem cara que gosta de dançar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, é tempo de você orar. E eu quero dizer para você o que o Espírito Santo falou no meu coração, eu vou largar tudo aqui. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, você tem 10 anjos convertidos, você ora 10 minutos até hoje. Como? Como, irmão? Para pensar, o diabo está batendo sua cara de lavada. É a mesma oração, não. O Senhor está nos chamando para viver algo novo. Entende? Está na hora dos homens despertarem, não. Eu vou viver um tempo de oração na presença de Deus. E eu falo isso aqui para a glória de Deus. Eu e o Alisson, nós temos vindo aqui na igreja todos os dias de 4h30, 5h30. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui buscando a presença de Deus. Quem está falando aqui não é quem está deitado na cama o tempo todo, não, meu irmão. Quem está falando aqui é quem está buscando a presença de Deus. É o tempo todo dentro do carro, o Senhor me dá graça, o Senhor me fortalece, o Senhor me livra. É o tempo todo em espírito de oração, orando em língua o tempo todo, para não cair, não dar mau exemplo, não dar mau testemunho. Sabe? Então eu quero incentivar você que é homem, que está aqui me ouvindo essa noite. Está na hora de você orar mais. Está na hora de você parar com esse negócio de orar 10 minutinhos. Tem 10 anos que você está na igreja, você tem que orar no mínimo 1 hora, meu irmão. Tem que orar. E aí, outra coisa que o Espírito Santo falou no meu coração é, os homens desse tempo precisam ser humildes. Humildes. Nós temos que ser humildes. O Senhor está usando alguém para falar. Não é porque sou eu que estou pregando aqui, não. Podia ser outra pessoa para falar isso aqui. Eu acho que tem pessoas muito mais qualificadas aqui para ministrar isso aqui do que eu. Mas nós temos que ser humildes. Nós temos que ser ensináveis. Você não está da maneira que Deus quer que você esteja, meu irmão. Não está. O Senhor quer levar você para coisas muito maiores, muito melhores. Entende? Abra os teus olhos, o Espírito Santo está te chamando para viver isso. Olha só. Homens de uma só mulher, foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Meu irmão, eu quero dizer para você, independente do estado físico que a sua esposa se encontra, os teus olhos têm que ser somente para ela. Somente. Sabe uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou? Uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou é o seguinte, se eu olhar para uma mulher na rua, olha para você ver como que isso me doeu, foi tipo uma facada.
o Espírito Santo falou assim, se a Gleice olhar para um homem na rua, o que você vai achar? Foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. E eu acho que muita oração da Gleice também. Cerca ele, Jesus. Não deixa ele ver não, Jesus. Entende? Então, você tem que ser homem de uma só mulher, meu irmão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Homens de caráter. É o que o Espírito Santo falou no meu coração. Homens de moral. Nem sei quantas horas, Cláudio. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Quase na hora. Amém. Homens de palavra. O pastor falou aqui, eu tenho um tempo atrás, eu não lembro qual mensagem. Mas nós temos que falar e cumprir aquilo que nós vamos falar. Eu acho interessante o seguinte, você não precisa falar, mas quando você fala, você tem que cumprir aquilo que você fala. Entende? Então, o mundo precisa dessas referências, precisa de homem de caráter. Você vai lá e recebe 10 centavos de troco, você tem que ir lá e devolver. Teve um dia que eu fui comprar um pão de queijo ali na doninha ali, eu paguei por 2, aí me deu 3. Eu falei, uai, tá errado. Fui lá devolver o pão de queijo para ela. Falei assim, ó, eu comprei 2, você me deu 3 aqui. E aí ela falou assim, não, eu pus mais um porque estava pequeno. Mas ela não tinha falado comigo, se ela tivesse me avisado, eu não tinha falado nada. Ela não tinha falado nada comigo. E aí o que acontece? Meu irmão, os homens de hoje querem tirar vantagem disso. Você não entende a legalidade que você dá no mundo espiritual com coisas, com todo respeito, com coisas bobas. O cara dá legalidade no mundo espiritual por causa de um pão de queijo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A missionária Adriana falou lá no acampamento, às vezes não precisa de pedra grande, o diabo está derrubando a gente nas coisas pequenas. Então preste atenção, talvez você receba um pão de queijo. Amém, gente? Glória a Deus. Nós precisamos para esse tempo, isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui, se você não tiver guardado nada do que eu falei, se você gravar esse momento agora, valeu a noite. Pelo menos dentro da minha perspectiva. Olha só, homens que ensinam de tudo a essa geração. Você precisa, eu e você, nós precisamos ensinar como abraçar uma pessoa. Como um filho abraça uma mulher, como um homem abraça uma mulher, nós precisamos ensinar isso. A Rayane falou um tempo atrás, às vezes é muito óbvio. Eu lembrei da sua frase quando o Senhor estava colocando isso no meu coração. Às vezes é muito óbvio, mas nós estamos esbarrando no óbvio. Quer ver? Quer ver que nós estamos esbarrando no óbvio? Como se vestir. Nós temos que ensinar os nossos filhos como eles têm que se vestir. Como eles têm que se sentar, com todo respeito, gente. Uma mocinha, uma menina novinha, ela não pode chegar aqui com a bermuda larga aqui dos lados e sentar de perna aberta. Essa educação ela tem que receber dentro da casa dela. Entende? A postura com que ela senta na frente dos outros, isso nós que temos que ensinar essas coisas. Entende que nós estamos esbarrando nessas coisas? Amém? Nós temos que ensinar como beijar, com respeito, sem malícia. Nós temos que ensinar essa geração como se alimentar da maneira certa. Nós temos que ensinar essa geração como lidar com as finanças. Nós temos que ensinar essa geração como lidar com o tempo. E, de fato, nós temos que ensinar essa geração de tudo, gente. Não é porque a gente sabe que as outras pessoas sabem. Entende? Não é o que você sabe, é o que o outro sabe. Por isso que é importante você ouvir. Por isso que é importante você... A Bíblia ensina isso para mim. E eu tento viver isso o tempo todo. Procura saber o estado das suas ovelhas. A Bíblia ensina isso. Procura saber. Sabe o que é? É você pegar o status da pessoa, pegar o Instagram dela, vou ver o que ela está postando. Nossa, Deus do céu, essa irmãzinha postou um vídeo, esse irmãozinho postou um vídeo aqui e tem uma música do Satanás de fundo. Entende? Postou um vídeo aqui que tem uma mensagem subliminar.
e ela não, às vezes é ignorância, às vezes ela não entendeu. Então cabe a mim e cabe a você que é instruído fazer o quê? Chamar essa pessoa no privado. Vem cá, querido. Vem cá, minha querida. Em nome de Jesus, deixa eu te ensinar uma coisinha. Essa música que você está tocando aí é o Satanás purinho. Entende? Essa roupa que você está vestindo, dessa maneira, você não pode fazer isso. Agora você é a imagem e semelhança de Cristo. Esse comportamento não cabe em você, mas, meu irmão, vou falar que eu faço. Se eu ver alguma coisa que... Opa, o Espírito Santo... O Espírito Santo mostrou isso para mim, ele falou comigo, se eu te mostrar algo é para você fazer alguma coisa. Aí eu fico orando para Deus me dar sabedoria. Como que eu faço? Como que eu falo? Entende? Para não ofender também, para não ser grosseiro, para não ser desrespeitoso. Se é alguma coisa íntima, se for para mulher, eu falo com a Gleice, Gleice, vai lá, conversa com fulano. Conversa com, se for mulher, no caso. Entende? Então são essas coisas que nós temos que ensinar para essa geração, gente. Nós temos que ensinar como eles devem orar, como eles devem jejuar. Nós temos que ensinar eles a jejuar. A gente fala do jejum, mas a gente tem que falar, você tem que jejuar, é assim, não é passar fome. Todas as vezes que você sentir vontade de comer, você fala, Senhor, eu estou entregando a minha vida, a minha família, eu estou entregando os jovens, eu estou entregando o despertamento da igreja, eu estou entregando o meu motivo pessoal nas suas mãos. Tudo nós temos que ensinar. Vamos dizer assim, nós temos que desenhar para as pessoas dessa geração. Amém? E nós temos que ser homens que inspiram, gente. As pessoas têm que olhar para nós, não é idolatrar a gente não, porque no meu modo de ver, é uma ignorância muito grande. Uma pessoa idolatrar a outra. Ela não conhece o Senhor ainda, mas nós temos que ser homens que inspiram. Que as pessoas olhem para a gente e falem assim, eu admiro essa pessoa. Eu falo aqui sem vaidade, eu sei que o pastor Éder também não tem essa vaidade de coração. Eu admiro o pastor Éder. Para mim é um homem de Deus, eu admiro muito o Sérgio. Nós temos que ser homens assim, que inspiram essa geração que está chegando. E nós, vamos dizer assim, nós temos que ser essas referências. Amém, gente? Amém, gente? E para encerrar mesmo, gente, em nome de Jesus. Nós temos que ser homens empolgados com as coisas de Deus. Nós temos que ser homens empolgados com as coisas de Deus. Me desculpe. Os que são clubistas aqui, eu sei que o Alisson é atleticano. Eu não ia falar isso aqui não, Alisson. Mas esse dia vocês ganharam de 3-0, né? Foi isso mesmo? Isso aí, parabéns para vocês. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós não podemos ser homens empolgados com um time de futebol. Estou falando com o Alisson não, viu, Alisson? Você entendeu? Nós não podemos ser empolgados com um time de futebol e levamos bandeira para os estádios, chamamos a galera, olha para você ver, chamamos a galera para ir ao estádio com a gente, montamos um grupo para irmos aos estádios e fazemos uma festona e antes de chegar no estádio é 2 horas gritando, pulando, xingando, e se alguém falar mal daquilo, bate, xinga, esculamba, joga cadeira, joga pedra, joga tijolo, joga sogra. Não, a sogra não pode não, gente. Isso é por minha conta. Mas para pensar e a gente vem para a igreja. Irmão, dá um nó na minha mente. Sinceramente, dá um nó na minha mente. Como que a gente vem para a casa daquele que é eterno, daquele que vai nos levar para morar na eternidade com ele, e a gente vem de qualquer jeito? Não há uma empolgação no nosso coração, não há uma queimação no nosso coração pelas coisas de Deus, pela casa de Deus. Deixa eu dizer para você, você não está vindo numa padaria, você não está vindo num lugar onde você vai comprar pão, não é isso aqui, não é uma farmácia. Aqui, deixa eu dizer para você o seguinte, não são as paredes, mas eu quero dizer para você o seguinte, aqui é o lugar aonde a glória é totalmente exclusiva de Deus. A gente não divide a glória dele com ninguém aqui nesse lugar. Vocês estão entendendo? Então tem que haver empolgação no meu e no seu coração com as coisas de Deus, meu irmão. Tem que haver, a gente tem que parar com esse negócio, tudo tem empolgação. Vamos fazer um churrasco, aí tem empolga, pula, rola, deita. Vamos falar do time de futebol, pula. Vamos falar da Bíblia. Não, nossa Deus, não.
Lá vem você com esse papo. Não. Não, tem que mudar. Isso tem que mudar no nosso meio. Sabe? Nós temos que inspirar as pessoas assim. Mostrando que aquilo que está no nosso coração está exalando na nossa pele. Sabe? Nós temos que ser pessoas assim. Ah, mas uma das coisas que o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês, sabe? Eu não venho aqui orar por causa da multidão, gente. Não venho aqui de manhã. De coração. Eu não venho aqui 4h30 da manhã, até 5h30 da manhã orar porque eu quero ver uma multidão. Por causa da multidão. Mas eu venho aqui, porque eu também quero ver uma multidão aqui apaixonada por Ele. Nós estamos clamando por um avivamento nesse lugar. E nós vamos viver isso. Nós vamos viver e nós vamos contribuir. Nós vamos fazer parte. E eu quero declarar, nós vamos usufruir disso. Nós vamos ver pessoas aqui. Eu declaro e profetizo aqui em nome de Jesus, em concordância com o reino de Deus. Nós vamos ver aqui jovens, homens, mulheres, crianças apaixonadas por Jesus, que o coração tem fome, tem sede de Deus, tem sede das coisas de Deus, tem sede da vontade e de caminhar com aquele que é soberano, que tem fome e sede daquele que vive, daquele que é eterno. Nós vamos viver isso. O mundo pode dizer outras coisas, mas nós vamos concordar com o que o céu diz. Nós vamos viver esse tempo. Nós vamos viver isso. Nós vamos ver homens, nós vamos ver mulheres restauradas no nosso meio. Elas vão adorar aquele que é soberano. Elas chegarão aqui e terão temor no seu coração. Nós vamos viver isso porque Ele está com a gente. Amém? Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar.